Fala, Doc, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de otorrinolaringologia e hoje o nosso conteúdo é sobre as doenças benignas da laringe e o meu nome é Giovana. A gente vai falar hoje sobre definição, diagnóstico e tratamento dos nódulos vocais, dos pólipos vocais, do edema de Henke, papilomatose laríngea, granuloma vocal, sulco vocal e cisto epidermoide, que são todas doenças benignas da laringe. Iniciando com a nossa questãozinha clássica, pausem a tela e tentem responder. Qual que seria uma lesão geralmente na região posterior da glote, mais comumente no processo vocal e na face medial do corpo da cartilagem aritenoide, associada à intubação orotraqueal prolongada, ao refluxo gastroesofágico e à tosse crônica? Qual dessas 4 lesões vocês acham que seria a resposta? Começando pelos nódulos vocais, então. Os nódulos são espessamentos epiteliais que vão ser geralmente bilaterais e simétricos, como a gente pode ver bem aqui nessa imagem. São bilaterais e simétricos, estão na mesma altura da laringe. Geralmente estão na borda livre da laringe, na região de contato entre as pregas vocais. O que causa esses nódulos vocais? Geralmente é trauma local contínuo, então cantores ou professores, pessoas que usam muito da voz e usam de uma forma errada e causam um trauma nesse local, pode acabar surgindo os nódulos. Alterações no espaço de Henke. Esse espaço de Henke seria o espaço entre o epitélio e a lâmina própria da laringe. Então, esse espaço de Henke, se tiver alguma alteração, pode acabar gerando um nódulo. E ele vai cursar, os sintomas do nódulo vocal, é a disfonia e fadiga vocal. E pode haver dor também. Como que a gente trata um nódulo vocal? A gente vai corrigir os fatores que estão causando esse nódulo, Porque não adianta tirar ele e continuar com os mesmos fatores causando. Então, a gente vai tentar corrigir essa maneira errada que a pessoa está utilizando a voz. Podemos fazer fonoterapia, geralmente ali duração de 6 meses até conseguir recuperar. Repouso vocal e, em casos mais graves, fazer cirurgias para retirar esses nódulos. E os pólipos, quais são as diferenças? Os pólipos daí são lesões exofíticas que geralmente daí são unilaterais, mas podem ser bilaterais também. Nessa imagem aqui a gente consegue ver que o pólipo é unilateral. Ele também está na borda livre da laringe, na região anterior das pregas geralmente. Eles têm um formato mais séssil ou pedunculado e também são causados por trauma local contínuo, mesma coisa que os nódulos, ou alterações do espaço de Henke, como por exemplo extravasamento de líquidos. Eles vão cursar também com disfonia e às vezes até com afonia, a depender do tamanho do pólipo. E ele vai cursar com sensação de corpo estranho na garganta. Isso é uma característica mais direcionada aos pólipos. E não costumam doer. Quando a gente tem dor, a gente vai pensar em nódulo e não em pólipo. Como é que a gente vai tratar? Vai corrigir os fatores predisponentes também. Se precisar de cirurgia, vamos fazer cirurgia com fonoterapia para não voltar a aparecer. E repouso vocal. Edema de Henke é uma outra alteração que pode se confundir com os nódulos e os pólipos, que consistem em bolsas gelatinosas no espaço de Henke, que era esse que a gente estava conversando agora, que fica entre o epitélio e a lâmina própria ali das pregas vocais, da laringe. E eles são causados geralmente por estase vascular e congestão, que estão muito associados ao tabagismo. Então, o paciente tabagista é quem vai ter o edema de Henke normalmente. Ele vai cursar com alteração clínica de uma voz grave, e a gente vai tratar, então, cessando o tabagismo e outros fatores agressores que esse paciente está causando para surgir o edema de Henke. Vamos acompanhar periodicamente essa lesão para ver se ela está reduzindo depois de cessar o tabagismo ou se está evoluindo para algo mais maligno. E, se for necessário, também fazer uma cirurgia para retirar esse corpo dali. A gente pode ver aqui um edema de Henke. Outra doença benigna da laringe, a papilomatose laríngea. Aí é a principal neoplasia benigna da laringe, tá? E é causada pelo vírus do HPV. Em adultos, ela consiste em uma lesão geralmente única, que é menos agressiva e localizada. Como a gente pode ver aqui mais nessa imagem, ela tende a ser um pouco mais benigna do que quando acomete crianças, porque em crianças elas costumam ser muitas lesões difusas, e aí pode até causar uma insuficiência respiratória nessa criança. As lesões também vão ter ali um aspecto esofítico, e a gente tem que se preocupar com o que no tratamento? Com a manutenção das vias aéreas para o paciente conseguir continuar respirando normal, principalmente em crianças, que as lesões vão ser mais graves. Erradicar a doença, fazer o tratamento para o HPV e fazer a exérese das lesões, quando necessário. Agora, outra doença completamente diferente, mas também benigna. E agora ela comete mais a região posterior da laringe. É o granuloma, e ele é causado principalmente por intubação orotraqueal a longo prazo, doença do refluxo gastroesofágico, tosse crônica,
trauma laríngeo e abuso vocal. Então, basicamente, a gente tem uma agressão desse epitélio, abertura dele, e aí vamos expor a cartilagem da laringe, o que vai gerar uma inflamação nessa cartilagem, uma ulceração local, um processo de cicatrização ali, que vai acabar gerando um granuloma. E aí a gente vai ter o granuloma da laringe. Como é que a gente pode tratar esse granuloma? A gente pode remover o fator precipitante dele, então, se tiver refluxo, vamos tratar o refluxo e assim por diante, e fazer uma cirurgia para retirar mesmo esse granuloma e resolver o problema do paciente. Outras alterações benignas que a gente precisa saber da laringe são as estruturais mínimas, como, por exemplo, o sulco vocal, que seria esse sulco aqui realmente que aparece na laringe. É uma fenda ou uma depressão, geralmente longitudinal, que vai causar disfonia, uma soprosidade da voz do paciente. É uma alteração benigna que acontece por diversas causas e a gente pode tratar com fonoterapia ou com cirurgia em casos mais graves. Da mesma forma, o cisto epidermoide, que consiste em uma lesão amarela esbranquiçada da submucosa da laringe, que vai gerar um abaulamento aqui nas bordas das pregas vocais e vai causar disfonia, os mesmos sintomas das outras lesões benignas. E a gente vai tratar também com cirurgia e fonoterapia. São estruturais mínimas, são bem menores do que as outras que a gente estava citando, quando comparadas. Vamos resolver um quiz aqui? Analise as imagens a seguir. Letra A, B, C e D. Qual delas apresenta um pólipo vocal como alteração patológica? A, B, C ou D? Bom, vamos pensar aqui, né? O B é bilateral, então já parece nos levar mais para um nódulo vocal, né? Porque os nódulos geralmente são bilaterais e os pólipos geralmente são unilaterais. Então a B eu já não diria que é um pólipo vocal. A C tá parecendo uma papilomatose laríngea, né? É uma lesão mais exofítica, parece muito uma lesão de papilomatose. E o D tá parecendo muito o edema de Henke, né? Porque não seria uma lesão assim pedunculada como um pólipo. Tá parecendo algo mais contínuo, como se fosse um edema mesmo. E a letra A tá bem clássica de pólipo, né? Unilateral, céssio ou pedunculado e nas bordas das pregas vocais. Então a letra A realmente era a resposta, o pólipo vocal era a letra A. Vamos relembrar aqui, pólipo vocal, nódulo, papilomatose e edema de Henke. Bora revisar uns flashcards para relembrar esse conteúdo. A presença de tumorações benignas na laringe, associadas ao HPV dos tipos 6 e 11, direciona para qual diagnóstico? Papilomatose laríngea, né? O HPV é o que causa a papilomatose laríngea. Uma lesão glótica bilateral, causada principalmente por trauma vocal contínuo e abuso ou uso incorreto da voz. De que patologia estamos falando? Lesão glótica bilateral e trauma vocal. Quando a gente fala de trauma vocal, a gente pode pensar ou nos nódulos ou nos pólipos. Como está falando que é bilateral, a gente vai pensar em nódulo vocal. E aqui eu vou trazer um macete para vocês. Então, para a gente conseguir diferenciar qual que é bilateral e qual que é unilateral, vou trazer um macete para vocês. Então, o macete da MedSimple, a gente vai escrever nódulo e pólipo, e a gente vai olhar a inicial do nódulo, que é o N, e a inicial do P, que é do pólipo, que é o P. O N, se a gente reparar, ele tem duas bordinhas na letra mesmo. Tem uma em cima e uma embaixo. E o P só tem uma bordinha, uma ponta, no caso, né? A gente só vai precisar escrever nódulo e pólipo e observar a inicial de cada palavra, tá? Então, o nódulo tem duas pontas no N, que seria uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Enquanto o pólipo tem uma pontinha só na letra P. Consequentemente, o nódulo é bilateral, porque ele tem duas pontinhas no N, e o pólipo é unilateral, porque ele tem uma pontinha só no P. Agora você não vai mais errar. Continuando os flashcards. Alteração estrutural mínima da prega vocal. É estrutural mínima, então é menor do que as que a gente estava conversando no início. É caracterizada por uma fenda ou uma depressão longitudinal na prega vocal, sendo a manifestação clínica mais frequente a disfonia. De que patologia estamos falando? Do sulco vocal, né? Uma depressão longitudinal, uma fenda, é o sulco vocal. Os nódulos ou os pólipos vocais costumam cursar com a sensação de corpo estranho. Os pólipos, geralmente, né, que são unilaterais, costumam ser um pouquinho maiores, então é os pólipos que vão cursar com a sensação de corpo estranho na garganta. E os nódulos vocais cursam geralmente com dor, enquanto os pólipos não. O granuloma é mais encontrado na região anterior ou posterior da laringe, como a gente viu, é a região posterior da laringe.
A resposta para a nossa questão do início, então, ficou a letra C, granuloma de prega vocal. Por quê? Porque ele fala que esse paciente aqui, porque ele fala que essa lesão aqui está associada com intubação orotraqueal prolongada, refluxo e tosse crônica, que a gente viu que são fatores de risco ali bem relacionados com granuloma de prega vocal. Fazendo um resumo da nossa aula, então, o que você não pode sair daqui sem saber? Que os nódulos vocais geralmente são bilaterais e simétricos, enquanto os pólipos podem ser uni ou bilaterais, mas geralmente uni, e são lesões exofíticas. Nódulos e pólipos vocais geralmente são causados por trauma vocal. Os nódulos e os pólipos podem ser tratados com cirurgia e fonoterapia para tirar o fator predisponente. O edema de Henke é causado pelo tabagismo e cursa com a voz grave. O HPV pode causar a papilomatose laríngea e é mais grave em crianças. O granuloma vocal é predisposto por intubação orotraqueal, doença do refluxo gastroesofágico, tosse crônica, trauma laríngeo e abuso vocal. O sulco vocal e o cisto epidermoide são alterações estruturais mínimas da laringe. E a maior parte das lesões da laringe podem ser tratadas com cirurgia. Essas são as referências da nossa aula. Obrigada pela atenção. Até a próxima!